rapidamente para esta questão da GNR. O doutor disse que Jorge Pedrosa já está a mudar discurso e posturas, associando ao novo governo. É igual a questão das obras no quartel e a questão deste veículo que o município aceta à GNR, ou não? Eu acho que qualquer pessoa que na realidade esteja atenta consegue perceber que efetivamente é igual. Logicamente que o Dr. Jorge Pedrosa vai buscar um argumento completamente rebuscado de haver a distinção entre um investimento, uma transferência, um apoio e um contrato de comodato. Mas a verdade é que, na realidade, para a ordem de ideias, se ele tinha que se abster, se ele tinha que estar contra e se ele tinha, efetivamente, na realidade, não apoiar a decisão do Executivo, era muito mais plausível que essa acontecesse no veículo do que propriamente naquilo que são as obras. Porque no veículo nós pagamos na íntegra e disponibilizamos o veículo à GNR e onde vamos ser responsáveis pela manutenção do mesmo. Nas obras, num orçamento de cerca de 250 mil euros, só pagamos 50. O que quer dizer que, na realidade, até aqui o Dr. Jorge Pedrosa vinha a dizer que quem deveria assumir essas responsabilidades era a Administração Central. Não cabia à Câmara Municipal de Vizela fazer qualquer tipo de apoio à GNR. A GNR estava dependente do Ministério da Administração Interna e era o Ministério da Administração Interna que deveria financiar e resolver todos os problemas. Contudo, a partir do momento que houve eleições e a partir do momento que vamos ter novo governo, antes mesmo dele efetivamente assumir funções, o Dr. Jorge Pedrosa já mudou de opinião. Porque, na realidade, uma coisa é recuperarmos o edifício e a mesma coisa é criarmos condições de circulação. Tanto uma como outra implicam um investimento da Câmara Municipal de Vizela. No caso do edifício, cerca de 50 mil euros. No caso desta viatura, cerca de 25 mil euros. O que é que eu quero dizer com isto? Que é totalmente incompreensível. E a única questão que permite percebermos esta mudança de posição é o facto de ter havido eleições e argumentar até aqui utilizada deixou de fazer sentido. O Sr. Presidente disse lá dentro por 2 vezes que estava com medo do futuro. Porquê? Estou com muito receio do futuro, porque na realidade a história mostra-nos isso mesmo. Em primeiro lugar, porque na verdade o PSD nunca teve abertura para com o Conselho de Vizela. E isto, um olhar atento daquilo que é a nossa história, desde a criação, que esteve efetivamente contra, até à presente data, faz a próxima semana 26 anos de história, o PSD, sempre que teve a oportunidade de ajudar Vizela, não ajudou. Não ajudou Vizela a tornar-se autónomo, não ajudou Vizela nas diversas fontes de financiamento, bem pelo contrário, a uma determinada altura o Conselho de Vizela tinha adscrito pelo próprio PS, antes de sair de funções, um investimento em habitações sociais na ordem dos 3 milhões de euros. Mal o PSD assumiu funções, retirou essa mesma verba. E agora, olhando para esta história, na história do Conselho de Vizela, apenas uma obra foi executada com o apoio do PSD, que foi a obra do ciclo, cerca de 7 milhões de euros. Mas essa obra tem que ser contextualizada. Estes 7 milhões de euros que foram efetivamente investidos no ciclo, foram 7 milhões de euros que, na realidade, proporcionalmente ao investimento que houve em todos os concelhos do país, no âmbito de um programa de ação nacional, foram efetivamente reduzidos. Isso comparado com todos os investimentos que o PS tem feito nas escolas ao longo dos últimos anos, torna-se praticamente incipiente. Daí que, associado a isto, associado ao facto de olharmos para a história do Conselho e os investimentos do PSD, e ao olhar para aquilo que na realidade o PSD distrital e o PSD nacional tiveram em consideração o Conselho de Vizela na propositura das listas à Assembleia da República, onde o candidato à Câmara Municipal de Vizela nas últimas eleições e nas penúltimas eleições vai em 19º lugar, quando o PSD em média mete 7 a 8 deputados, prova a consideração por si só das pessoas de Vizela dentro do próprio PSD. O que quer dizer que, na realidade, eu espero estar enganado, muito enganado, mas não sei se iremos ter do nosso lado, da mesma forma que tivemos o PSD a ajudar e a desenvolver o Conselho de Vizela, conforme o que tem acontecido. Parecendo que não, eu mostrei as contas e acho que são visíveis a todos os vizelenses, mas se olharmos com atenção ao investimento que foi feito ao longo dos últimos 6 anos no Conselho de Vizela, este investimento era impossível se não tivéssemos ajuda. Nós tivemos de fundos comunitários um investimento global na ordem dos 10.765.000 euros. Nós tivemos de investimento próprio na ordem dos 6.661.000 euros.
Nós tivemos investimento apoiado entre a Câmara Municipal de Vizela, a Administração Central, a todas as instituições do Conselho, um investimento na ordem dos 4.880.000 euros. Quer dizer que estes investimentos somados prefazem um valor total de 22.307.000 euros. Se acrescermos a este valor o total do valor apoiado em habitações sociais e que hoje fechou na reunião de Câmara, cerca de 70 habitações sociais, estamos a falar que hoje foram aprovados mais, no total, 6.525.000 euros. Se somarmos aos 22 milhões os 6 milhões, nós em 6 anos temos um investimento em Vizela entre capitais da Administração Central, entre investimentos da Administração Central, entre investimentos do quadro comunitário, por influência da Administração Central, e o investimento próprio, na ordem dos 28.832.000 euros. Por isso é que vamos inaugurar a obra número 100 no próximo sábado com os passadiços. Daí que, atendendo a este investimento todo que foi feito, atendendo ao apoio que tivemos em todas as áreas no desenvolvimento do Concelho de Vizela, e atendendo aos sinais que nos são dados na lista e ao que foi o PSD ao longo dos últimos anos, eu acho que é um facto para ficarmos preocupados enquanto vizelenses com um novo governo à frente do nosso país. O Dr. Jorge Pedrosa falou na situação do Natal de 2024, dizendo que era ilegal, portanto, a antecipação de verbas. A Câmara calculou isso. Assim, não é ilegal, em primeiro lugar. O que acaba por acontecer é que, do ponto de vista legal, nos termos do 292, número 3, o Código dos Contratos Públicos diz que, em casos excepcionais, podem ser efetuados adiantamentos, sem que estejam reunidas as condições para previsto nos números anteriores, mediante decisão fundamentada do órgão competente para autorizar a despesa. E isto acontece por diversas vezes dentro da Câmara Municipal de Vizela e leva-nos a um segundo ponto. Primeiro, não é ilegal. Nos termos do artigo 292, número 3, é possível. Segundo, o Dr. Jorge Pedrosa, enquanto vereador da Câmara, fê-lo por diversas vezes. Terceiro, qual foi o fundamento? Uma questão financeira. Se a Câmara Municipal de Vizela fizesse este procedimento em cima do Natal, iria pagar muito mais. Quarto, ao fazer em cima do Natal, podem ter a certeza absoluta que nós, na realidade, não iríamos ter o carrossel de 2 andares, que é o único no nosso país, disponível no Concelho de Vizela. Isto é estratégia, isto é bom trabalho, isto é organização. Até porque existe uma coisa que é muito importante, que na realidade, a partir do momento que nós definimos esta despesa, a partir do momento que ela fica inscrita, o que acaba por acontecer é que, na realidade, somos obrigados, entre aspas, a cabimentar essa verba e ela não pode ser mexida. O que é que eu quero dizer com isto? Se a verba não pode ser mexida e se a verba está aferta a este fim, e se cumprimos 4 pressupostos que são fundamentais, faz todo sentido que isto aconteça. Primeiro, é ilegal. Segundo, o Dr. Jorge fez, não percebo porque é que agora é que se vem lembrar disto. Terceiro, por uma questão financeira, acabámos por poupar. Quarto, se não o tivéssemos feito, íamos perder o carrossel de 2 andares. Conclusão, acho que está mais que justificada esta decisão. Aprovou-se aqui também a questão dos galardões e também das medalhas no próximo 19 de março deste ano, sem medalha de mérito municipal de grau ouro. Sim, o que acaba por acontecer é que foi instituído um regulamento que de certa forma define a atribuição dessas medalhas. E as medalhas a serem atribuídas são de acordo com aquilo que na realidade existe do ponto de vista evolutivo. As medalhas não podem ser atribuídas de forma desorganizada, se assim poderemos dizer. Para serem atribuídas têm que proceder um determinado processo. Isto é, depois da primeira inicial de prata, que se pode ir para ouro, não se pode efetivamente começar a atribuir de imediato a medalha de ouro. E daí que na realidade é com base naquilo que este Executivo e devidamente articulado com a Comissão de Condecorações foi efetivamente chegando a estes nomes. Acho que na realidade estes nomes são bastante positivos. É uma homenagem àquilo que é de bom, de positivo e de muito que Vizela tem tido nas diversas áreas de intervenção ao longo dos últimos anos. E os 2 nomes, mais a instituição, são sem dúvida nomes inquestionáveis e que convém que fiquem inscritos naquilo que é
a história do nosso concelho. Quer pelo facto de um dos nomes, o Sr. Teixeira, ser efetivamente uma referência da nossa luta autonómica e que na realidade é reconhecido por todos, quer porque outro nome, o chefe Zeca, como eu denomino, foi uma pessoa que sempre teve uma participação cívica, social, em diversas instituições do concelho e que na realidade convém ficar com esta chancela do nosso concelho. Por último, e não menos importante, a Associação dos Doadores Benévolos de Sangue do Concelho de Vizela dispensa qualquer tipo de apresentação e, na realidade, homenageando esta associação, homenageamos, por um lado, a própria associação em si, por todo o trabalho que tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos, enquanto instituição de referência do nosso concelho e enquanto instituição, do ponto de vista da dádiva de sangue, referência a nível nacional, onde, na realidade, consegue efetivamente demarcar-se de todas as outras e ter um trabalho extraordinário. E, por outro lado, nesta instituição também homenagear todos aqueles que são dadores de sangue e que, na realidade, muito têm contribuído para salvar vidas. Para além destas homenagens, temos aquelas que são, na realidade, as homenagens que temos vindo a fazer do ponto de vista dos jovens vizelenses. E conforme o que eu referi, quando assumimos funções, para nós sempre foi muito importante homenagear. E homenageamos com monumentos que colocamos na rua, homenageamos aqueles que na realidade recebem a medalha de mérito do nosso município, mas também resolvemos homenagear os jovens. Em primeiro lugar, para reconhecer o seu trabalho, porque são pessoas que nas mais diversas áreas de intervenção se destacam socialmente. Depois, em segundo lugar, porque na realidade achamos que eles podem ser também referências daquilo que é para os jovens do nosso concelho. Os jovens do nosso concelho, tal como os jovens de todo o país, de uma forma geral, buscam referências, buscam efetivamente algo que se possam identificar. E se nós temos estas referências no Concelho de Vizela, por que não valorizá-las e criar condições para que os jovens olhem para ela como referência a seguir? E por último, e não menos importante, porque tudo que tem a ver com as homenagens, e neste caso também em concreto, está subjacente àquilo que é a estratégia deste Executivo Municipal, que é nós só valorizando os nossos, nós só referenciando os nossos, nós só criando condições para tornarmos os nossos, que são pessoas sem dúvida muito relevantes, independentemente das suas idades e dos seus feitos, só valorizando e dando a conhecer, é que na realidade podemos provar e consolidar cada vez mais a nossa identidade. Sendo nós um concelho jovem, fazendo nós agora 26 anos de existência, importa criarmos condições para que na realidade se possa efetivamente reforçar a nossa identidade e com isto parabenizar aqueles que efetivamente tanto lutaram pela nossa autonomia. Está a ficar tudo pronto para o arranque da festa? Está a ficar tudo pronto, acho que uma vez mais vamos ter uma grande festa, logicamente adaptada àquilo que é as comemorações dos 26 anos, diferente daquilo que foram as comemorações dos 25 anos, mas na realidade continua-se aqui a fazer a diferença. E se me perguntarem efetivamente da importância destas festas, é muito, muito, muito relevante. Comparando sobretudo com o que existia. E não me canso de dizer isto, para as pessoas perceberem quanto isto é importante. Isto é a democracia a funcionar, isto é a democratização do 19 de Março. Porque, na realidade, quando eu assumi funções, o 19 de Março era uma festa circunscrita àquilo que era a missa, à sessão solene com a respectiva homenagem, e depois era totalmente enclausurada no meio político e não era passada àquilo que é a população, ao povo do Concelho de Vizela. O que nós fizemos ao criar esta festa, o que nós fizemos ao valorizar, associado a esta festa, uma das nossas referências, que é o Bolonhol e a Feira do Bolonhol, foi uma vez mais democratizar o 19 de Março e criar condições para que, na realidade, os vizelenses, no dia do seu concelho, deem como mais-valia ao seu feriado, que chegou a ser questionado muito, ser questionado mesmo muito, e que possam, efetivamente, aproveitar no dia 19 de Março, no seu concelho, nos dias que antecedem também, aquilo que é um feriado que nunca pode ser esquecido, porque ele significa aquilo que foi a luta autonómica de décadas. O Presidente vai inaugurar os passadiços no próximo sábado, a valorização das margens do Rio Vizela, etc. Aponta efetivamente o 5 de agosto para a inauguração da reconversão do Parque das Termas? Sem dúvida.
Eu acho que quem percorre a zona do Parque das Termas e quem percorre os passadiços percebe efetivamente a grande intervenção que está a acontecer nestes espaços e que permite perceber, na realidade, a forma como nós estamos a valorizar o Rio Vizela e os seus afluentes. Para mim, os passadiços têm, por um lado, uma enorme importância. Têm uma importância pelo seu significado, porque é a obra número 100. O que quer dizer que, na realidade, em 6 anos, conseguir fazer 100 grandes obras. Não estou a falar de 100 pequenas obras ou 100 obras sem qualquer tipo de referência. Estamos a falar de cerca de 28 milhões de investimentos em obras e de 100 obras no Concelho de Vizela, antagonicamente com tudo que se tinha passado ao longo dos anos anteriores, e daí que, por si só, é uma referência. É uma referência porque, na realidade, apesar de muita discussão, acho que é uma obra em tudo similar àquilo que é Coca-Cola. Muitas das vezes estranha-se, mas depois entranha-se. Na sociedade civil, quando lançamos esta obra, depois de todo o esforço, porque foi uma obra muito difícil, foi necessário fazer acordos com todos os proprietários, com em alguns casos dos herdeiros dos proprietários, com alguns casos com os arrendatários, entre aspas, podemos dizer, dos terrenos dos proprietários. O que quer dizer que foi uma obra muito difícil de conseguir do ponto de vista processual. Foi uma obra muito difícil do ponto de vista financeiro, porque é uma obra que tem 1.800.000 euros de investimento e onde, na realidade, a Câmara tem um financiamento apenas de 500.000, com tendência a aumentar com a sua execução. Foi uma obra difícil também para fazer explicar a algumas pessoas no Concelho de Vizela, que achavam que era muito mais importante se calhar investir o dinheiro em estradas e tapar buracos, mas a verdade é que o dinheiro ou vinha para este investimento ou não poderia acontecer. O que quer dizer que, uma vez mais, poderíamos fazer o que foi feito durante muitos anos, recusar o investimento e os passadiços não existiam. E depois é uma obra relevante. É uma obra relevante do ponto de vista ambiental, porque na realidade vai-nos ajudar a continuar a fiscalizar o Rio Vizela. Ao contrário do que passavam uns anos atrás, onde se fugia do Rio Vizela para não mostrar as dificuldades e os problemas, nós queremos que estes problemas venham ao de cima, nós queremos fiscalizar o Rio Vizela, nós queremos valorizar o Rio Vizela, e é importante do ponto de vista ambiental, é importante do ponto de vista da qualidade de vida dos vizelenses, porque na realidade vão ter mais um local onde podem passear, mais um local onde podem contactar com a natureza, mais um local onde podem efetivamente viver de uma forma distinta no Concelho de Vizela. É uma obra importante também pela sua grandiosidade. Estava a falar com uma das empresas que na realidade faz a execução dos passadiços e que faz a execução dos passadiços em todo o país e diz que na realidade estes passadiços têm uma expressão muito significativa e muito expressiva por aquilo que eles representam, porque são os passadiços que passam no centro urbano, são os passadiços que passam no meio rural, são os passadiços que passam na floresta, se assim poderemos dizer, e que na realidade são extraordinariamente distintos, e daí que tudo isto leva-nos a ter também uma mais-valia do ponto de vista de que é uma referência para o turismo do Concelho de Vizela. E a aposta no parque? A aposta no parque é uma aposta que é feita de forma inteligente deste executivo, porque na realidade, se não fosse os passadiços, o investimento que foi feito no parque não poderia ser tão significativo. Nós aproveitamos as verbas dos passadiços para, na realidade, no percurso em que eles passam no parque, poder fazer um investimento no parque, não colocar lá os passadiços, mas fazer um grande investimento. Um investimento no muro de suporte de terras, num investimento na recuperação de lava-pés, num investimento naquilo que foi a colocação de uma nova ponte, um investimento de, na realidade, acondicionar todo o espaço por onde, efetivamente, o parque toca no Rio com um conjunto de mais-valias. E esta é a primeira fase. Teremos uma segunda fase até ao mês de abril de maio, onde vamos inaugurar a Praceta 25 de Abril, num ano em que comemoramos os 50 anos de 25 de Abril, dentro do Parque das Termas. E uma última fase, no 5 de Agosto, quando vamos inaugurar uma obra muito significativa e expressiva no Parque das Termas, que já está paulatinamente a acontecer. Com isto dizer, como é lógico, que na realidade estamos a fazer tudo para valorizar aquilo que é a nossa identidade, as nossas referências, e aproveitando fundos comunitários e aproveitando o apoio do governo e aproveitando efetivamente, porque na realidade a Câmara Municipal de Vizela sozinha, sem todo este mecanismo de financiamento, não tinha condições para, por um lado,
conseguir um grande investimento no concelho de Vizela, nunca antes visto, e, por outro lado, criar condições para continuar a baixar a dívida, reduzir os impostos e dar estabilidade financeira à Câmara para que possa continuar a sua atividade corrente. Presidente, muito rapidamente, o ano passado tivemos o Ministro da Administração Interna a presidir as cerimónias, este ano como é que vai ser? Este ano ainda não existe novo governo, estamos num processo de transição no Concelho de Vizela e daí que não haverá um membro externo ao Concelho de Vizela, mas acredito que todos nos faremos representar da melhor forma.